do Richarlison, que declarou o seguinte: converso com ele até hoje, acho que ele tinha que buscar novos ares, não dá para ficar só no banco. Eu, conhecendo o Pedro, creio que ele não está satisfeito com isso, não está feliz de ficar só no banco. Com certeza, ele jogando mais, conseguiria jogar na seleção novamente. E o Richarlison falou o óbvio, né? Só tem um problema. Só tem um problema. O Flamengo não libera. Domingo, vamos conhecer o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Flamengo venceu o primeiro jogo 1-0 por ter uma melhor campanha. Joga por 2 resultados iguais, ou seja, o Vasco terá que vencer o Flamengo por, no mínimo, 2 gols de diferença para avançar a grande decisão. O Flamengo tem problemas para o jogo de domingo. O Pablo... O que foi, Pascoal? Problema. O que houve, Pascoal? O Paulo Souza tem problema no Flamengo? O problema tem o Vasco, né? Com respeito, mas... Peraí, deixa eu dar informação, Pascoal. Que fase, hein, Deixa eu Pascoal? dar informação. Que fase, Olha aí, ó. Esse é o problema. Por que é um problema que eu falo? Porque ele iria jogar. Ele seria titular. O Pablo saiu da entrevista de apresentação, foi pro gramado do Ninho do Urubu. Primeiro treino. Isso é demais. E aí, olha o que aconteceu. Sofreu um trauma direto no joelho direito após uma dividida. O atleta realizou o exame que constatou uma lesão no ligamento colateral medial e iniciou fisioterapia. Prazo mínimo de recuperação, 4 semanas. Prazo máximo, 6 semanas. Ou seja, só em maio que o Pablo vai estrear no Flamengo. Aí a gente tem que falar que a fatalidade prejudicou o Pablo. O Pablo fez todos os exames médicos do Flamengo sobrando. Ele sobrou fisicamente nos exames médicos. Tanto no trabalho das amostragens físicas, como no trabalho de sentir como é que o jogador estava preparado. Pronto, estava pronto para jogar. Aí vai no treino, tem um trauma no joelho. Aí é uma grande fatalidade. Eu lamento muito porque o Pablo é um grande sujeito, um grande jogador e vai desfalcar o time do Flamengo. Agora, o outro problema que você vai falar depois... Vou falar agora, se o senhor quiser. Por favor. Posso falar? Porque é o seguinte, a gente falou de Pablo porque essa é uma contratação especial pedida pelo Paulo Souza. O Pablo seria titular dele já a partir do próximo domingo. E agora, ó, só daqui a, no mínimo, 1 mês. O outro problema... Bruno Henrique, ombro, lesão, ele deve ficar aí no mínimo, 2 a 3 semanas afastado. E aí a pergunta é a seguinte, é agora a hora do Pedro? Chegou a hora? Tem espaço para botar o Pedro agora, Por isso que o Pascoal fica rindo, né? Eu acho assim... o Pascoal fica rindo. Você não tem Bruno Henrique, você não tem Pedro, Bruno né? Henrique. Vai entrar Aí o quem que Pedro, você vai colocar? Vou colocar... E ainda tem aquele rapaz que tá ali no telão, que pode entrar também. Olha lá, o Marinho tá até sobrando, né? O Marinho tá Pedro. até sobrando. Acho o seguinte, Puxa vida. São as opções lá, Marinho e Pedro. Jesus! O Bruno Henrique já foi solução em alguns jogos, resolveu vários jogos, então ele já foi solução. Não estando no time, ele passa a ser problema. O Pablo não se mostrou nenhuma solução ainda, porque nem tinha estreado. Então, eu posso falar que é problema. Ele ia ser titular. Tá bom, ser titular. Ia bem, ia ser ele e tal. Acho que vai, sinto muito por ele, estava empolgadíssimo. E acho que será um titular ali, sim, quando voltar a jogar e tal. Mas não vejo como problema agora, porque nem tinha estreado e tal. E o Bruno, ok, eu gosto demais, né? Tá entre os 3 que não pode sair do Flamengo, na minha opinião, e acho que o Paulo também não tiraria, que é o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno Henrique. Então, tirar um desses 3 é um problema. Agora, o Pedro vai jogar, pá, aí. Tem que entrar o Pedro. Pedro é espetacular, que centroavante. Eu tenho uma informação e eu acho que os amigos ficarão decepcionados. Pode ser o Lázaro. É isso. O favorito para ganhar o espaço do Bruno Henrique é o Lázaro. É o mais cotado para fazer a função ali na ala. E ele chegou no Flamengo elogiando o Vitinho, né? Como grande assistente e tal, e o Vitinho... É o Lázaro. Agora, mas aí é arrumar problema mesmo. Ele pode manter a mesma ideia do primeiro jogo, mas ele pode mudar também. Porque ele vem com 3 zagueiros, aí ele tem 2 jogadores nas alas. Ele tem usado laterais do lado direito, Mateuzinho, Rodinei. Ele já usou o Everton do lado esquerdo. O Lázaro já usou? Já usou o Lázaro. Ele pode
também vir com o Everton Ribeiro por lado esquerdo. Ele mantém o Everton no time. Aí ele tem Andréas e Arão, se for a preferência dele. Ele tem a Arrascaeta, pode ser o Pedro e o Gabigol também. Mas e o Lázaro, se ele quiser um jogador, com muito cuidado, mais parecido com o estilo do Bruno Henrique, porque não é o Arrascaeta e não é o Gabigol. E tem entrado bem nos jogos, né? Tem entrado bem. Agora, o que acontece? Nesse Flamengo, o Flamengo, a lateral, os corredores laterais é o seguinte, ele tem o Everton, ele já usou o Lázaro, o Felipe Luiz não é um lateral para ficar ali indo e voltando, porque não aguenta, suporta mais isso, mas ele aproxima. Então, você ter Gabigol, Pedro, Arrascaeta, pode ser uma possibilidade em função da forma de jogar. Não é que o Gabigol vai virar o ponta direita do Flamengo. Eles jogam agrupados, muito próximos, porque na beirada você tem um lateral para apoiar ali. Então, assim, ele tem várias formas de a escolha do Lázaro, Calçade, é assim, aí ele entra pela esquerda, aí você mantém o Everton Ribeiro do lado direito, onde jogou. Você não muda o Gabigol, que está centralizado, porque para jogar com o Pedro, o Gabigol tem que sair um pouco da área e deixar o Pedro lá, que aí já não agrada ao Gabigol. Mas eu acho que os amigos do Pedro que conhecem vão começar a mandar mensagens. Tem um que mandou, lá na Inglaterra. Aí, ó. Que jogou com ele no Fluminense. O Everton é o clube do Richarlison, que declarou o seguinte: converso com ele até hoje, acho que ele tinha que buscar novos ares, não dá para ficar só no banco. Eu, conhecendo o Pedro, creio que ele não está satisfeito com isso, não está feliz de ficar só no banco. Com certeza, ele jogando mais, conseguiria jogar na seleção novamente. E o Richarlison falou o óbvio, né? Só tem um problema. Só tem um problema. O Flamengo não libera. Não, o Pedro escolheu o caminho dele. Assinou um contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025, onde consta uma multa altíssima, e aí é isso. Agora ele tem que ver a situação. Agora, eu concordo com os amigos, é uma boa chance de dar espaço para o Pedro agora com essa ausência do Bruno Henrique. Mas se não for agora, quando vai ser, meu senhor? Pois é. O senhor pode me dar uma informação? Só quando o Gabigol machucar, então eu vou pra seleção. O Gabigol não machuca. Então. O Gabigol é um jogador que dificilmente se machuca. Dificilmente ele fica um longo período fora. Ainda bem, né? O Pedro não vai ficar torcendo pro outro machucado. O Gabigol é jogador para jogar na seleção brasileira. E o Pedro também. O Pedro estava na pré-convocação do Tite para a seleção brasileira. Sim. E não aparece para jogar no Flamengo. Sabe, o Pedro, vou falar, eu achei que o Pedro entrou no último jogo completamente disperso. Sim. É a minha impressão. Entrou no finalzinho também, né? Contra o Vasco. Entrou no finalzinho. É a minha impressão. Entrou disperso. Mas, puxa vida, não dá nenhuma chance. O cara não tem chance. Aí é difícil, né? Aí eu acho que o Pombo tem razão. O Pedro, ele tem jogado muitas partidas na temporada, sejamos justos. Pô, mas ele entrou grandes... 36 minutos. Mas nos grandes jogos... né? Não, ele tem jogado a maioria das partidas, em um bom tempo. Só que nos jogos maiores... ou ele não foi utilizado, como no caso do Fluminense e do Atlético Mineiro, ou ele entrou no final contra o Vasco. Ele jogou desde o início apenas um clássico, que foi contra o Botafogo. Os demais jogos ele realmente não atuou. Agora, dizem, quem está acompanhando o treinamento... Mas ele sai nesse jogo. Ele só jogou 90 minutos, acho que contra o Madureira. Contra o Madureira. Um jogo só. Dizem que quem está acompanhando os treinamentos, que o Lázaro é o mais cotado para entrar no lugar do Bruno Henrique. Agora... vamos aguardar. De repente, o Paulo Souza coloca o Pedro. Agora, do lado de lá, vai ter o Vasco motivado, né? Que precisa fazer 2 e vai ter um investidor assistindo, hein? Vai ter investidor. Será que ele vai botar um dinheirinho lá, João? Ele vai chegar lá e aumentar o bicho, hein? Agora, Vai que ele se anima, hein, João? Hoje, aumentar o bicho. A declaração dele é pesada, do que ele disse que vai ser o último clássico com esta diferença econômica de orçamento. Ele falou algo pesadíssimo. Eu não sei se ele olhou direito o que o Flamengo gera de receita e o tamanho da dívida do Vasco. Acho que não olhou, não. Ele vai ter que botar muita grana dele nesse momento. É um trabalho, é um trabalho assim, ele pode até, eu acho que o torcedor não pensa no curto prazo. Dá tempo de ouvir o cara lá, o americano, hein? Vamos ouvir? O torcedor que é amanhã. Fala aí o nosso investidor lá do Vasco.
I think the players were all very excited, and I felt really good energy. I think everybody's really excited about this potential new transaction and the ability for us to participate. I'm really excited to meet the fans at Maracanã on Sunday and engage with the Vasco fans. And I can make one promise to all of the Vasco fans that this will be the last time in history that Vasco will enter a match at a financial disadvantage. Isso aí, o Josh, do grupo 777 Partners, ao lado do maior jogador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Roberto Dinamite. Só peço ao torcedor do Vasco um pouquinho de calma, porque tudo isso empolga, mas as diferenças ainda são gigantescas. Mas engraçado, né, Calçade, que com a bola rolando, os placares não são elásticos, né? Mas assim, o placar da quarta-feira não refletiu isso. Digo, realmente, eu concordo com você, o Flamengo não jogou. Eu não acho que o Flamengo tenha jogado bem, pelas diferenças que estão dentro de campo. Sim. O Flamengo tem até atuado melhor, mas a gente sabe que se tivesse Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro, o Vasco não está. Na Série A, a perspectiva do Vasco com essa equipe não seria boa. Não. Então, esse dinheiro precisa entrar, mas o Vasco precisa arrumar uma série de áreas e setores que o Flamengo já arrumou. Sem dúvida. Então, não adianta empolgar a torcida, porque é o seguinte, o cara não vai botar $1 bilhão assim, aí fica fácil. É a médio e longo prazo, é isso aí. O Vasco domingo precisa... Vamos sentir saudade, presidente. E só informando pra galera, aqui. O Vasco precisa fazer no mínimo 2 gols no Flamengo para chegar à grande final. Segunda-feira vamos repercutir tudo sem o Mauro Naves, que vai sair de férias.